boas-vindas a todos os amigos, queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Para mim é motivo de muita alegria, já estou com a minha Bíblia aberta aqui, e ter você aí do outro lado, você que me acompanha pelas redes sociais, para termos esse momento, de podermos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Que o nosso Deus seja novamente honrado, seja glorificado através da explanação da tua palavra. E agora eu convido, Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu quero convidar a você, juntamente comigo, a fazermos a leitura do capítulo 38. A leitura desta manhã, o sermão desta manhã, se encontra aqui registrado no capítulo 38 do livro de Gênesis. E você pode ficar aí à vontade para dizer amém, assim que você encontrar o texto bíblico. Gênesis capítulo 38. E você que se inscreveu, há pouco tempo no canal, eu quero desejar a você boas-vindas, Muito obrigado pela confiança, obrigado por ter se inscrito no canal. E o objetivo, irmãos, é sempre levar a palavra de Deus, é compartilharmos juntos, aprendermos juntos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Então vamos aqui agora abrir a palavra de Deus, eu creio que você já o fez. Fique à vontade para dizer amém. E o texto aqui em epígrafe é Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo, verso 1, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este lhe deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quisibe quando o teve. Judá, pois, tomou por esposa a Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal ao Senhor, pelo que também este o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este com os seus irmãos. Assim Tamar se foi e passou a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tima, e ele e seu amigo Irã, o adulamita. E comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tima para tosquear as ovelhas. Ela então despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, a disfarçou. E assentou-se à estrada de Naim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho, ele disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que ela era sua nora. E ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te um cabrito do rebanho. Perguntou-lhe ela: dar-me-á penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, cordão e o cajado. Que seguras, pois lhe deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se ela e tirou sobre si o véu e tornou-se a vestir as vestes da sua viuvez.
Então Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se acha junto ao caminho de Enaim? Respondeu, aqui não tem prostituta cultual nenhuma. Tendo voltado Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram que não havia prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá, tua nora, Tamar, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada e morra. Em tirando, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi? E disse mais, reconhece de quem é este selo, o cordão e o cajado? Respondeu-lhe Tamar, e disse, mais justa é ela do que eu, porque não dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, gêmeos havia no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse, este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse, como rompeste saída? E lhe chamou Pérez. Depois lhe saiu a mão, em cuja mão estava o fio encarnado, e ao outro lhe chamara Zera. Santíssimo Deus, eterno Pai, novamente a tua palavra está aberta, e nós não podemos dar continuidade, Senhor, nós não podemos aqui fazer a explanação, sem pedir primeiro que o Senhor nos inspire, nos dê a sabedoria do alto, que possamos entender, Senhor, compreender a Tua palavra e que possamos extrair lições importantes para a nossa vida. Que o Teu nome seja mais uma vez honrado e glorificado. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Para você, meu internauta, que me acompanha, que você foi inscrito há pouco tempo aqui nas redes sociais, eu quero dizer a você que é um prazer muito grande estar aqui, ter você em minha companhia, acompanhando os vídeos. E existe um quadro chamado Figuras dos Bastidores. Irmãos, esse quadro se trata de personagens bíblicos que não são tão conhecidos assim. São histórias dentro de histórias. São histórias menos conhecidas, mas nem por isso. São histórias das quais nós não podemos extrair maravilhosas lições para a nossa vida espiritual. Então, a história de hoje, ela se encontra no capítulo 38. Nós fizemos a leitura em epígrafe, Judá e Tamar. Judá e Tamar são os personagens dos bastidores. É um capítulo pouco pregado na igreja, comparando-se com outros capítulos, comparando-se com outras histórias. São histórias dentro de histórias. E você vai perceber que a história de Judá e Tamar, ela se encontra no contexto de uma outra história, muito mais conhecida, que é a história de José. Tanto é, irmãos, que o capítulo 37 fala da venda de José. José, né, vendido pelos seus irmãos. Judá era um dos irmãos de José. E o capítulo 39, que é o capítulo subsequente, ele continua a história. Então, irmãos, eu quero aqui fazer a leitura do último versículo do capítulo 37, para você entender que o capítulo 38 é uma história que está dentro de uma outra história, uma história menos conhecida, termina da seguinte forma: entre mentes os medianitas venderam José no Egito, a Potifar, oficial da guarda de Faraó, comandante da guarda. E o primeiro capítulo, depois da leitura que nós fizemos, que é o versículo 1, o primeiro versículo do capítulo 39, diz que José então foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia,
comprou dos ismaelitas, que os havia vendido e levado para lá. Você percebe que existe uma continuação do último verso do capítulo 37, com o primeiro verso do capítulo 39. Você percebe, irmãos, que existe uma continuação. Então, no meio dessa história, nós encontramos aqui uma outra história, que é a história de Judá e Tamar. Irmãos, eu quero que você volte um pouco à tua Bíblia. Você pode fazer no capítulo 2. Como o sermão desta semana ele não tem um título, pois se trata de personagens dos bastidores, são histórias dentro de histórias. A primeira história que eu quero contar aqui para você, alguns episódios, traz aqui o patriarca Abraão, né? Na época ele ainda era Abrão, né? Ele ainda não era o pai da fé. E no capítulo 12, depois de um chamado, né? Deus o chamou. Você conhece a história, não vou aqui pregar hoje sobre Abraão. No mesmo capítulo 12, o Abraão, nosso patriarca Abraão, ele vai enganar o rei de Faraó. Quando, diante de uma fome que ali, né, estava em toda a terra, né, houve fome em toda a terra, ele então vai para o Egito. Lá fala que lá no Egito ele resolve então apresentar, ainda Abrão, né, ele resolve apresentar Saraí como sua irmã. Na verdade, era meia-irmã, né? Era irmã por parte de pai. Mas Saraí também era sua esposa. Mas no momento, ele com medo então de perder a vida, né? Com medo que os egípcios, os moradores ali da terra, cobiçassem Saraí e não medindo esforços, o assassinassem, né? Matassem, né? Ele para tomá-la então por mulher. Ele então resolve enganar, né? Mas o texto diz, irmãos, a história, que o rei Faraó se interessa, eu estou apenas lembrando a história, ele se interessa por Saraí, ele traz Saraí, Saraí é levada para o palácio, e antes então que ele pudesse tomá-la por mulher, ele está sendo enganado por Abraão, porque Abraão disse que era apenas sua irmã. Deus vai mandar pragas. Eu creio que você lembra dessa história. As primeiras pragas que caíram no Egito caíram por causa de um engano. Porque Abrão enganou Faraó, apresentando-se Saraí apenas como sua irmã. E Faraó, agora já achando que fosse uma mulher livre, querendo possuí-la, tomá-la por mulher, Deus então manda os castigos. E através das pragas do Egito, Faraó descobre que Saraí realmente é casada com Abraão. A palavra é engano. Temos um outro episódio, está no capítulo 16, quando Agar, que é uma escrava de Abraão, ele não tinha o seu nome mudado, por decisão de Saraí, a mesma Saraí, né, que resolve participar ali do engano, quando afirma ser apenas irmã de Abraão, ela tem a ideia, irmãos, de que Abraão tivesse um filho com Agar. Por que eu estou contando essa história? Porque tem duas palavras que eu quero que você entenda aqui. A primeira é engano. Abraão engana. E a segunda é rivalidade. Porque quando Ismael nasce, irmãos, passa a haver então uma rivalidade. Porque quando Saraí dá a ideia para que Agar seja uma segunda mulher de Abraão, ou de Abrão, para que Abrão pudesse ali gerar, porque a mulher concebe, né? A mulher concebe, o homem gera. Agar, irmãos, achou realmente que seria a mãe do descendente do capítulo 12. Então começa a haver rivalidade. A Agar começa agora a humilhar Sara, achando que ela, né, por ser a segunda mulher de Abrão, porque na cabeça dela o seu filho, o Ismael, seria o descendente, o filho da promessa do capítulo 12, começa a humilhá-la. Sara começa agora também a desprezar a Agar, né? Começa a haver ali rivalidade. Isso é importante a gente entender, porque são palavras, irmãos, que
que fazem parte da descendência dos ancestrais de Judá. Eu quero só lembrar aqui você que Judá, irmãos, ele é bisneto de Abraão. Então, a primeira vez que a palavra engano ela surge no bisavô, né? No bisavô. Engana. 75 anos mais tarde, ele vai enganar um outro rei, né? O rei Abimeleque. Né? O mesmo erro apresenta novamente Sara, agora já era Sara, o nome mudado, né? Como a sua irmã, quando na verdade era sua esposa, comete o mesmo erro. Então aqui existem duas palavras que eu quero que você grave: engano e rivalidade. Pois bem, Isaac nasce, o filho da promessa, o filho do capítulo 12. Agora, irmãos, Isaac já cresceu, já está casado. E no capítulo 26, essa palavra engano, ela vai novamente aparecer no contexto bíblico. Quando Isaac, anos depois, na mesma terra, a terra de Gerar, o rei Abimeleque vai ser agora enganado por Isaac. Veja bem, Isaac é o filho de Abraão, que é o bisavô de Judá, que engana Faraó e que também engana Abimeleque. Agora, Isaac, grande, tem uma mulher também muito bonita, né? Rebeca é bonita, a esposa. E ele agora com o mesmo temor de morrer, com medo de que os habitantes ali de Gerar pudessem cobiçá-la e não medissem esforços, matassem, né? Então, o matasse ele apresenta apenas como sua irmã. E não era nem irmã, irmãos, era prima dele. Não era nem irmã, era prima. Mas apresenta quando, na verdade, era uma esposa, né? Era prima e também esposa dele. E agora, irmãos, diz que Abimeleque viu ali Isaac acariciando, né? Rebeca. Ele percebeu que não era coisíssima nenhuma. Rebeca não era coisíssima nenhuma, apenas, né? Que não era irmã dele. Muito pelo contrário, era esposa dele. Você percebe a palavra engano? É o bisavô que engana? E agora, aquela história, né, irmãos? Está o pai, está o filho. Filho de peixe, peixinho é. Alguns ditados populares que se encaixam aqui. Mas esse Isaac, irmãos, eu quero que você entenda que esse Isaac, ele também vai ser enganado, irmãos. A diferença aqui de Abraão para Isaac é que Abraão ele é autor de engano. Mas Isaac, irmãos, ele é autor de engano. Mas ele também é vítima de engano. Você vai se lembrar que ele tinha 2 filhos, né? Isaac teve 2 filhos. Né? Um chamava Isaú, o outro Jacó. Ele amava mais Isaú, a sua esposa Rebeca, né? Amava mais Jacó. E ele foi enganado, irmãos. Ele foi enganado. Ele queria dar a bênção da primogenitura para o seu filho predileto. O pai gostava mais de um filho, lembra da história? São histórias dentro de histórias. Mas aí, irmãos, Rebeca, quando ouve ali, ela está ouvindo por trás ali da porta, Isaac fala, olha, você vai ao campo, prepara uma caça, ele era caçador, né? Jacó é mais de tendas. E assim que você preparar o animal ali, preparar a comida, que eu saborear, eu vou dar para você o direito da primogenitura. Eu creio que você lembra, irmãos, desse relato. Mas aí, irmão, Rebeca que estava ouvindo a história, ela amava mais Jacó, né? Isaac amava mais Esaú, eram irmãos gêmeos, né? Não querendo que o seu filho Esaú recebesse o direito da primogenitura, tinha lá os seus motivos, eu explico isso num sermão chamado Quem és tu, meu filho? Quem és tu, meu filho? Então ali, irmãos, ela prepara uma comida ali, e agora Jacó passa por Isaac, e agora Isaac abençoa Jacó, achando que é Esaú. Irmãos, engano. O pai é enganado, Jacó nem queria participar, está tendo mais juízo do que Rebeca, mas Rebeca gostava tanto, amava tanto mais, né? E ele resolve então ali participar, ele chega, providencia uma roupa, porque Esaú era
peludo, você conhece a história. Só que, irmãos, é enganado. Agora, irmãos, um outro ditado popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele enganou ao rei Abimeleque, rei dos filisteus, lá em Gerá. E agora ele vai ser enganado pela própria esposa, a idealizadora, né, do engano, e pelo próprio filho Jacó, porque Jacó participa do engano, quando ele diz que é Esaú. Engano de novo, irmãos. Irmãos, mas o engano não para aqui. Eu quero lembrar que o Jacó, que participa do engano, ele é pai de Judá. É o bisavô que engana, Abraão. É o vô que engana, Isaac. E agora é o pai que engana. O vô engana 2 reis, mas não é enganado. Isaac engana o rei de Gerá, mas agora é enganado pela própria esposa e pelo próprio filho. Irmãos, mas o Jacó que engana o seu pai, ele também será enganado. Você está percebendo? Eu não sei se os irmãos estão entendendo o sermão. Eu queria que você fosse juntando aí o quebra-cabeça, mas Jacó, irmãos, ele vai ser enganado várias vezes. E o primeiro engano aqui é quando ele, porque agora você percebe a história que Esaú quer matá-lo, né? Porque roubou, né? Tirou dele a primogenitura, recebe a primogenitura, né? No lugar de Esaú. E agora ele vai, irmãos, para até Labão. Ele vai até Labão. Ali, irmãos, ele vai para procurar uma esposa. Na verdade, ele está fugindo do seu irmão que quer matá-lo, que está apenas aguardando a morte do pai, né, porque foi enganado para matá-lo. E a mãe, sabendo disso, agora providencia as malas. Ele sai de mala e cuia, carregando apenas um bastão, e vai agora para a casa de um tio, porque era irmão de Rebeca. E esse tio, irmãos, recebe-o. Ele está atrás de uma esposa. Está atrás de uma esposa. E a esposa que chama-lhe a atenção, a sua futura esposa, é Raquel. Mas você vai se lembrar, irmãos, que quando ele chega ali, ele não tem dote. Irmãos, dote era dinheiro, era um valor material que se dava à filha no momento em que ela casava. Esse dote, ele era dado por noivo, o futuro pretendente. No caso Jacó, ele teria que ter um dote, mas diferentemente do seu avô Abraão. Ele sai com a mão na frente e a outra atrás. Ele não tem dote. Deus vai abençoá-lo aqui, novamente. Deus prometeu que iria abençoá-lo. Só que ele vai ser enganado. Primeira vez, irmãos. Deram-lhe Lia. Tem 2 traduções. A revista corrigida, né? A revista Almeida, né? A tradução corrigida, Almeida, diz Lia. A tradução atualizada, a revista e corrigida, a corrigida diz Leia. A minha tradução aqui diz Lia. Lia ou Leia, irmão, se trata da mesma pessoa. Então, Labão tinha 2 filhas. Ele gosta, irmãos, de Raquel. Mas aqui diz o texto, irmãos, que ele trabalhou 7 anos. Mas no momento, você lembra, no momento, ali do casamento, 7 anos trabalhando. Diz que Labão apresenta a ele e dá a ele Leia. Irmãos, ele está sendo enganado aqui algumas vezes. A primeira vez que ele é enganado por Labão, porque Labão dá a irmã, chamada Leia, ou Lia, no lugar de Raquel. Você conhece a história. Mas Leia ou Lia também participa do engano. Porque Leia ou Lia, a mesma pessoa, deveria ter se apresentado, deveria ter levantado o véu, deveria ter dito, olha, eu não sou Raquel, você vai me receber, mas eu não sou Raquel. Mas Leia, irmãos, Lia participa da trapaça. Então Lia também engana Jacó. Jacó foi tão enganado, irmãos, porque nem dote, no momento em que
Jacó casa com Leia, achando que está casando com Lia. Nem o dote Leia recebeu. Ele vai trabalhar mais 7 anos agora, porque foi enganado, para casar com a mulher que ele amava, Raquel. E novamente, irmãos, ele não vai receber o dote. O dote era dado no momento do casamento, mas Labão era tão egoísta, tão ganancioso, que ele reteve o dote. Foi por isso que ele enganou o Jacó. Aquela história de que não é o nosso costume dar a mais velha. Irmãos, é papo furado. É papo furado. Porque, na verdade, ele é ganancioso, ele é egoísta. Então, ele pega o dote da filha mais velha e agora vai pegar o dote da filha mais nova. E o Jacó, irmãos, não viu um centavo. E o texto diz isso, irmãos, que ele não deu dote. Então, ele foi enganado por Labão, porque casou com a mulher errada. Casou primeiramente com Lia. Foi enganada por Lia, porque Lia devia falar, olha, eu não sou Raquel, eu sou Lia. E ele foi enganado mais 2 vezes, porque não lhe deram dote. E para piorar a situação, irmãos, depois de 14 anos trabalhando em prol de um amor chamado Raquel, diz o texto aqui, irmãos, que ele ficou mais 6 anos. E no espaço de 6 anos, o seu salário foi trocado 10 vezes. E aí você pergunta, mas por que então ele não foi para a casa do seu pai? Ele está sendo enganado, ele está sendo explorado. Por que ele não foi para a casa do seu pai? Porque ele temia o reencontro com Esaú. Porque saiu fugido de lá. Então o homem, irmãos, que teria apenas uma mulher, teve 4. E agora vai vir a concorrência, irmãos, vai vir a concorrência. Porque como Lia não era a amada, Lia nunca foi amada, irmãos. Não é que Lia era menos amada, Lia nunca foi amada. E agora quando Jacó entende que Lia participa da trapaça, mas ela também vai ser enganada, porque não vai receber o dote. Diz que não havia como Jacó amá-la, porque já não a amava. Ainda mais depois de participar da trapaça juntamente com seu pai Labão, com o sogro. E olha que era osso do osso, carne da carne, porque era seu tio. Irmãos, começa a vir rivalidade, porque agora as duas eram estéreis. As duas. Irmãos, não era só Raquel, Lia também era. Não era só Lia, Raquel também era. E começa agora, irmãos, como Lia é a menos amada, aquela que não seria amada porque já não era amada, porque participou da trapaça, Deus agora começa a torná-la fecunda. E aí começa a ter os filhos, Rubens, você sabe, Simão, Levi, Judá, e Raquel nada, Raquel é a mais amada, mas é estéril. Começa a ver, e agora, irmãos, eu me lembrei aqui de Sara e Agar, rivalidade. Olha a palavra rivalidade aqui, irmãos. Rivalidade. Está tendo 2 mulheres, agora vai surgir mais 2, as servas, porque Raquel não pode dar à luz, então Raquel vai dar agora uma serva chamada Bila, para que através de Bila, lembra de Sara, para que através de Agar, Abraão tivesse um filho, para que através de Bila, Jacó tivesse... Você está entendendo, irmão, sermão? Você está entendendo? E quando Bila, irmãos, serva de Raquel, começa a dar à luz a filhos, vai ter o primeiro, aqui tem os nomes, irmãos, os nomes dos filhos. Ao todo, 13 filhos, porque tinha uma filha chamada Diná. Quando ela dá à luz ao segundo filho, irmãos, Bila, serva de Raquel. Agora quem está com inveja é Lia, porque Lia parou de conceber, irmãos. Lia parou de conceber. E agora Lia vai dar uma serva chamada Zilpa. Olha só, irmãos. Um homem que teria uma mulher só teve 4. Concorrência, rivalidade. Lia achou que, como parou de conceber, agora Raquel está dando luz, é a mais amada, não está dando luz, mas através das servas. Ela vai pegar as servas também, vai fazer a mesma coisa. Mas Deus vai conceder filhos a Lia. Lia tem 7 filhos, a última é Diná, uma filha. Mas Deus também vai conceder filhos a Raquel, 2, e entre eles Judá e Tamar.
Irmãos, esse é o contexto que Judá foi criado. Eu quero dizer aqui, irmãos, que o sermão desta semana está baseado em histórias de engano, em histórias de rivalidade, em história de contenda, ciúme. Irmãos, é a família. Então, Judá ele nasce nesse contexto, e aí vem o capítulo 37, porque José era um 10º filho, ele é o penúltimo filho. Depois dele só teve Benjamim. Tinha uma filha, mas as filhas não eram contadas, então, mas eram 12 filhos e uma filha chamada Diná. E eu quero dizer, irmãos, que é dentro desse contexto que vem a história de José. Interessante, irmãos, que quando você lê o capítulo 37, que antecede o capítulo 39, diz assim, essa é a história de Jacó. Interessante que o capítulo 1 começa dizendo, habitou Jacó nas terras da peregrinação, terras de Canaã. A história de Jacó, Jacó tinha 12 filhos, uma filha, e começa a narrar a história de José. Eu pergunto para você, será que Moisés também não se enganou aqui? Afinal, é a história de Jacó ou a história de José? Essa é a história de Jacó, irmãos. Dentro do sermão desta manhã, é a história de Jacó, porque Jacó foi enganado. E aí você vai entender agora, irmãos, o contexto. Você vai entender o contexto. Irmãos, o que acontece aqui? No desses sermões tem um sermão chamado Um Tal Sonhador. Um tal era a forma de zombaria, né? Um qual referiram-se a José, quando José vai a Siquém. José está atrás dos irmãos, ele quer informações dos irmãos que estavam cuidando ali do gado. E falando em Siquém, irmãos, eu quero lembrar de uma outra história. Olha a história dessa família. No capítulo 34, você lembra que tinha uma irmã chamada Diná, né? Diná chega na terra ali, né? De Siquém. A terra, Siquém é o nome de um príncipe, irmãos. Tinha Amor era o pai do príncipe. Era o dono ali da terra. E Diná era muito, assim, devia ser uma jovem bonita. E ela foi então, irmãos, estuprada. O capítulo 34 fala dessa história. E agora o Siquém, né? Ele se apaixona por Diná. Então ele vai para o seu pai Amor e diz que quer casar com Diná. Irmãos, Diná foi vítima de um estupro. Diná era irmã de Judá, de José, filha de Jacó, a única filha. Filha de Leia, concubina de Jacó. De Zilpa, né, melhor dizendo. E agora, irmãos, os filhos de José esperam a atitude de Jacó. Mas esse homem vai lá, o Amor, né, juntamente com o filho, e fala assim, olha, Jacó, e os filhos de Jacó, os irmãos, né, ouvindo a conversa. Olha, meu filho está apaixonado, meu filho quer casar aqui com sua filha, né? Veio pedir a mão de Diná, irmão, no casamento. E aí acontece uma coisa interessante, porque Jacó, irmãos, antes que Jacó abrisse a boca, os seus filhos os irmãos de Diná, já prevendo que Jacó não fosse tomar uma atitude mais enérgica, porque um crime havia sido cometido, Diná havia sido violentada, os irmãos falam assim, não, nós aceitaremos a proposta, se você primeiro circuncidar. Se vocês circuncidarem, olha só, irmãos, a circuncisão era o batismo do Antigo Testamento. Não havia o batismo nas águas, era a circuncisão. Eu falei, então tudo bem. Então aí os nossos filhos, né, nós podemos nos unir. O meu filho vai casar com Diná, vocês também poderão casar com as nossas filhas, eram 12 irmãos, né, porque Diná era filha única, era a única mulher. E nós vamos então fazer uma aliança por meio do casamento, mas vocês primeiro precisam se batizar. Essa foi a proposta de Siquém, que foi feita a Siquém e a Amor, que era pai de Siquém, os donos da terra. A terra levava o nome deles, irmãos. Siquém era o nome de uma terra. E aí, irmãos, fizeram-se o plano, mas aqui fala que eles enganaram. Eles então ali, irmãos, Amor, Siquém, todos os homens, todos foram, né? Todos foram circuncidados. E no terceiro dia, irmãos, era a cirurgia da fimose, né?
No terceiro dia, eles mataram todos os homens. Depois de três dias, do terceiro dia após a circuncisão, Simeão e Levi enganaram os moradores. Olha o engano aqui de novo. E mataram todos os homens. Irmãos, os homens não tinham nada a ver. Era um problema de Siquém. Quem violentou foi Siquém. E agora, irmãos, com medo, Jacó saiu de Siquém, porque achou que ele, que não tinha nada a ver, os outros irmãos que não tinham nada a ver, foi uma ideia de Simeão e Judá, que estão enganando. Irmãos, essa família é uma família difícil, né? Enganos, rivalidade. Quando se fala de rivalidade, irmãos, está incluso aí ciúmes, contenda, inveja. Carnificina, irmãos, mataram todos os homens de uma cidade. Vingando a irmã Diná, quando apenas só havia um culpado, e era Siquém. Deus não aprovou isso, irmãos. Como também não aprovou o estupro a Diná. Mas essa não era a forma de resolver, irmãos. Vingando-se de todos os moradores de Siquém. Você lembra, irmãos, que quando José foi vendido, não sei se você sabe, vamos aprender juntos, a ideia de Simeão. Simeão, o primeiro é Rubens, né? Por que eu estou citando Rubens? Porque Rubens também, irmãos, vai ter um caso aqui com Bila, que era serva de Raquel. Serva de Raquel, lembra que Raquel não podia dar à luz? Pois é. Silpa era serva de Lia, Bila, serva aqui de Raquel. Irmãos, ele vai ter um caso. Ele vai profanar, ele vai desonrar o pai, irmãos. Ele vai ter uma relação sexual com a serva do seu pai. Irmãos, é a família. Eu não sei se você está entendendo a herança. Isso é genético, irmãos, é genético. Um pai que engana, um bisavô que engana, um avô que engana, e um pai que engana. Simeão, irmãos, queria que José fosse morto. Mas Rubens, irmãos, queria salvar José. Então, o que Rubens fez no momento da venda? Rubens, então, para você entender aqui, dá a ideia que jogasse José numa cisterna, mas eu quero dizer, irmãos, que quem tem promessa de Deus na vida não morre afogado. Por isso que Moisés não morreu afogado. Por isso que Jonas não morreu afogado. Porque quem tem promessas de Deus, irmãos, na vida não morre afogado. Então, queriam matar, a cisterna estava vazia. Então, qual foi a ideia? Vamos deixá-lo lá. E qual é a ideia de Rubens? Vamos vendê-lo, né, para o Egito. Vamos tirá-lo de lá. Essa era a ideia. Mas Simeão queria vendê-lo, né? Queria matá-lo. E Rubens queria, então, vendê-lo. Mas você sabe, irmãos, que nem prevaleceu a vontade de Rubens, que queria salvá-lo, esperando ali apaziguar, quem sabe, a ira dos irmãos, o ódio dos irmãos, instigados por Simeão, que queria que seu irmão fosse morto. A ideia é depois, né, tirá-lo de lá, restituir ao pai, mas não foi isso que aconteceu, porque Judá, irmãos, teve uma outra ideia, vamos vendê-lo. Mas quando chegaram, irmãos, na casa do pai, eu fico imaginando aqui a cena, e foi por isso que Judá, irmãos, saiu da casa do pai. Por que Judá, irmãos, saiu da casa do pai dele? Por que ele foi lá na casa de um adulamita chamado Ira? Porque Judá não suportou, irmãos. Eles esqueceram da reação do pai. Não levaram em conta, porque diz a história que, irmãos, José falou, enquanto eu estiver vivo, chorarei por meu filho. Não foi um dia de choro, não foi uma semana de choro, não foi um mês de choro, não foi um ano de choro. Descerei à sepultura, chorando pelo meu filho José. Irmãos, vítima de um engano, porque na verdade eles armaram, lembra? Jogaram José no posto, mataram a fera, tomaram-lhe a túnica, sujaram de sangue de um animal. Lembra da história? Apresentaram a Jacó, e Jacó falou, não, foi morto, foi devorado. Mas
Mas Judá, irmãos, não conseguia viver com aquilo. Eu fico imaginando, irmãos, sentado à mesa, vendo o choro do pai, o sofrimento do pai por um irmão que estava vivo, porque a ideia de vendê-lo foi de Judá. Um pai chorando por um filho vivo, irmão. Se tivesse morto, mas estava vivo. Judá não aguentou aquilo, irmãos. Foi por isso que Judá vai então por uma outra terra. Por esse tempo, ele não aguentou, porque a ideia de vender foi dele. E o pai dele chorava por um filho que estava vivo. Eu fico imaginando aqui, irmãos, capítulo 38. Judá, irmãos, ele foi para um território pagão, ele não aguentava ver o sofrimento do pai. Casa com a mulher, irmãos, pagã. Tem filhos pagãos. E aqui vem contando a história do capítulo 38, irmãos, do capítulo 38. O primeiro filho chamou Esse filho era tão mau, tão perverso, que diz assim, que Deus o fez morrer. Irmãos, olha o termo. Deus o fez morrer. Deus matou ele. O segundo filho, irmãos, foi Onã. Ele morreu sem filho, mas havia a lei do levirato, e essa lei dizia o seguinte, irmãos, que quando a viúva morresse sem filhos, o irmão, o mais velho, o irmão, né, o então cunhado, deveria assumir a viúva, tornar agora esposo da viúva, e o filho que nascesse daquela relação do então cunhado, que agora virou marido, era descendência do filho morto. E Onã, irmãos, não quis suscitar descendência a seu irmão. E aqui fala de coito interrompido. Olha só, irmãos, tanta coisa nós aprendemos na Bíblia, porque ele deixava o sêmen cair, Tamar, né, não ficava grávida, não suscitava descendência. Ele está enganando Tamar, ele está enganando Judá. Judá está esperando ser avô. Judá está esperando que sua nora tenha um filho, a lei do levirato, mas Onã simplesmente descumpre a lei. E agora, irmãos, Judá tem um filho lá ainda pequeno, ainda não está na idade de casar, né? Era Selá o nome do filho, e ele falou o seguinte, olha, você vai voltar para a casa do seu pai, Selá não está na idade de casar, é muito jovem, e aí depois, quando ele já estiver grande, aí você vai casar com ele. Eu vou te dar para que você possa deixar de ser viúva. Irmãos, o texto diz bem claro que Judá não tinha pretensão de fazer isso. Judá está enganando Tamar, porque Tamar é vista, irmã, como o amuleto do azar. Sabe aquela mulher que casa e os maridos morrem? Casa com um, o marido morre, casa com outro, o marido morre. E aí Tamar falou, não, eu não quero que meu filho Selá tenha o mesmo destino. Ficou com medo de perder o terceiro filho. E o filho cresceu, Selá cresceu, virou homem. Mas Judá enganou, irmãos. Tamar não deu o seu filho para que se cumprisse a lei do levirato. É claro, irmãos, que não era obrigado, o cunhado não era obrigado a casar com a cunhada. E quando isso acontecia, porque toda lei ela tem que estabelecer um crime, né? Ela definir um crime e estabelecer uma sanção. Uma sanção. Qual era a sanção? Então a viúva chegava na casa ali do cunhado, né? Daquele que deveria ser o cunhado, que não queria assumi-la por mulher, pegava ali o seu calçado, o seu sapato, a sua sandália, né? Cuspia no rosto, né, do irmão que não quisesse suscitar descendência ao irmão falecido, que não quisesse assumi-la, né, aquele irmão, o cunhado que não queria se tornar marido. E aquele calçado era jogado, irmão, jogado. Né? E aquela casa seria considerada em Israel como a casa do descalçado, aquele que teve o seu calçado tirado, que teve o seu rosto cuspido, porque não quis assumir a mulher de um irmão que havia falecido, para suscitar a seu irmão, em nome dele, uma descendência. Irmãos,
O Judá que tanto engana, né? Enganou o pai, irmãos, falando que José tinha sido vendido, não contou a verdade, né? O pai sofrendo, achando que José tinha morrido, quando na verdade estava vivo, sofrendo em vão por um filho vivo. Agora, irmãos, chegamos aqui já mais para o final do sermão desta semana. Tamar percebe que está sendo enganada pelo sogro. Agora Judá é quem vai enganar, né, irmãos? Vai enganar. Já enganou, não vai dar o filho. Tamar esperando o filho já é homem, já está na idade de casar. Judá com medo de perder o filho, com medo de perder um terceiro filho. Tamar se veste de prostituta, irmãos. Tem coisas na Bíblia que eu só acredito porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu creio. Ele não percebe, irmãos. Ele vai ter um caso, ela tira as vestes de viúva, veste uma roupa de prostituta, né? Desde aquele tempo, irmãos, já tinha as roupas, né? Ele não percebe que é sua nora, quer lhe refrescar as cabeças, tem um caso com ela, ele está sem dinheiro, irmãos, mas de graça, outro ditado popular, de graça, nem injeção na testa, irmãos. Nem injeção na testa. Ele deixa o seu bastão, o seu cajado, porque é uma prova de que ele depois vai mandar o dinheiro, ele quer ter um prazer, é tosquia, irmãos, a tosquia era uma festa, né? E ele quer ali se refrescar, quer esquecer, irmãos, quer esquecer. Tem um caso, irmãos. E agora ele manda o seu amigo, o Adulamita, numa região pagã, hora que leve um cabrito, olha, fica aí. É uma certeza, é um penhor, é uma garantia de que eu vou te pagar. Eu não tenho dinheiro agora. Olha só que história, irmãos. Vai ter um caso com a nora. E agora ele, talvez querendo ser um pouco discreto, ele manda o seu amigo procurar aquela que ele achava que era uma prostituta cultural, o seu amigo Ira. Só que o seu amigo Ira chega lá, não vê ninguém, pergunta, olha, irmãos, a terra era tão pagã que existia prostituição cultural. Igreja, existia prostituição cultural. Procura pela prostituta cultural, não tem prostituta cultural. Ele chega, olha, o Judá, eu fui lá, não vi, procurei informações, né? Ninguém conhece, não tem prostituta cultural nenhuma. E realmente não tinha, ela não era prostituta. Tamar não era prostituta, irmãos. E o que eu acho mais interessante na história é que 3 meses depois está grávida, é do sogro, que acha que teve um caso com a prostituta, porque foi enganado. Engano. E agora fala, ó, tem que ser morta. Queimada, irmãos. Não era nem apedrejada. A lei, Deus vai lá na frente instituir apedrejamento. Mas numa cultura pagã, ela vai ser queimada. Mas antes Judá, muito esperta, né? Porque aqui só tem cobra. Ela fala, olha, o pai aqui é o dono aqui do cajado, né? Do cajado, do bastão. Lembra, irmãos, que ele deixou como garantia? Mas como o Irão não encontrou, né? Não pôde dar o cabrito para pegar o penhor de volta, ela ficou, irmãos, com uma garantia. E aí Judá falou, olha, reconheço que ela é mais justa do que eu. Irmãos, esse sermão, essa frase, ela tem muito poder no sermão. Ela é muito importante no sermão, porque Judá reconheceu que o dono do cajado, do bastão, do selo, era ele. Ele era o pai. Irmãos, ele é um hipócrita. Judá aqui age como hipócrita. Porque ele é um adúltero também. Ele tem uma relação ali, uma fornicação. Ele exige a morte de uma pessoa. Quando ele, há 3 meses atrás, teve um caso com uma prostituta. Achando que era prostituta. Irmãos, ele cria a cena, porque ele promete dar a Tamar um filho. E não cumpre, engana. Só que agora ele é o enganado. Ele é o enganado. Irmãos, eu fiquei aqui imaginando, reconhece. A história de José ela continua, são histórias dentro de histórias. E por que eu falo isso? Porque havia fome no Egito. Lembra da fome no Egito?
Capítulo 42, Jacó resolve que a fome, irmãos, assolava, José revela ali os sonhos de Faraó, e agora não tem fome em lugar nenhum, só tem fome no Egito. Eu lembrei lá do tempo de Abraão, né? Quando havia fome só lá no Egito, havia pão só lá no Egito. E agora, irmãos, por causa da fome que estava havendo em Canaã, Jacó, então, ele vai ter uma ideia, né? Era a única ideia plausível. Depois de José haver revelado os sonhos a Faraó. Então, no capítulo 32, diz que agora Jacó, irmãos, ele vai enviar 10 filhos para o Egito. Cada um traria ali, irmãos, trigo, matéria do pão, por causa da fome que havia na terra. Mas o relato deixa bem claro que Jacó não enviou Benjamim. E por que Jacó não enviou Benjamim, irmãos? Porque era o filho da mulher amada. Você lembra que ele foi enganado? Você lembra que ele amava Raquel? Você lembra que ele amava Raquel? Então, com Raquel, ele teve 2 filhos. Um era José, o outro era Benjamim. Benjamim, irmãos, era o último, porque Raquel vai morrer no parto de Benjamim. E por que isso é importante no capítulo 32? Porque as mesmas afeições que ele tinha por José, agora ele vai depositar em Benjamim. Porque Benjamim era também o filho da mulher amada. Aquele filho que, aquela esposa que ele teve que esperar 14 anos, irmãos, 14 anos. E depois de 14 anos ainda, esperar o nascimento de outros 12 filhos, né? José, no caso, o 12º. Benjamim, o 13º. Ele não queria que Benjamim tivesse o mesmo fim que José. É tipo assim, gato escaldado tem medo de água, né? Um título, mais ou menos assim, um ditado popular que tem, né? Então ele não mandou, porque agora, irmãos, o recipiente, né? Aquela mesma predileção que ele tinha por José, ele vai ter agora por Benjamim. Irmãos, os filhos vão. José reconhece os seus irmãos não reconhecem. José os acusa de espias, lembra? Vocês são espias. Eles falam, não, nós não somos espias, nós viemos aqui atrás de trigo. Mas José está testando, irmãos, é o teste da fraternidade. E aí eles vão então contar a história, nós não somos espias, nós somos homens, vai contar a história, somos filhos de Jacó, nosso pai mora lá em Canaã. Vai contar a história, irmãos, vai contar a história. E José conhece a história, porque José os reconhece. E agora, irmãos, José, usando o seu estratagema, ele está aqui testando os irmãos. Ele quer saber se os irmãos continuam os mesmos. Ele quer saber se não houve alguma mudança, né, na vida, na condição espiritual dos seus irmãos. Ele fala o seguinte, olha, Simeão vai ficar. Tem um irmão aí de vocês aí? Tem, é o Simeão, ele vai ficar. E vocês vão descer agora e vão trazer o Benjamim, já que tem um irmão aí chamado Benjamim, eu quero que vocês comprovem essa história. E vocês tragam então esse irmão aí, né? José fingindo, José fazendo um papel, os irmãos não estão desconfiando que é José. Irmãos, eles não tem muita coisa, irmãos, a se discutir. Tem que descer ao Egito, retornar a Canaã. Não há comida, irmãos, não há comida. E agora o interessante é que quando eles chegam, o pai percebe a falta de Simeão. Cadê Simeão? Eles vão contar a história, olha, pai, o governador achou que nós éramos, aquela história que você já sabe, espiãos, nos acusou, nós fomos contar a história para ele. Ele exigiu então que nós trouxéssemos aí, né, Benjamim, nós falamos a verdade, falamos que nós somos uma família honrada, uma família decente. E agora, irmãos, Jacó não queria que Benjamim descesse, porque era o filho amado, era o filho da sua velhice, era o filho da esposa amada. E aqui, irmãos,
Não vai haver alternativa, porque se não morrerem, vão morrer de fome. Irmãos, não tinha alternativa, eram obrigados a descer. E agora Judá, irmãos, ele vai aqui se apresentar. Ele vai dizer, pai, eu garanto ao Senhor, deixe Benjamim ir. Eu trago Benjamim comigo. Irmãos, ele se pôs como penhor, como garantia por seu irmão. E por que isso é importante na história, irmãos? Porque eu quero lembrá-los que Benjamim era filho da mulher mais amada. Eu quero lembrá-los que Benjamim era irmão de José. Eu quero lembrá-los que todo o amor que ele tinha por José, achando José que havia sido morto, devorado pelas feras do campo, todo o amor que ele tinha por José, ele agora deposita em Benjamim. Todos os irmãos sabem que Benjamim, digamos assim, é aquele que ficou no lugar de José, é aquele que teria as atenções que José teria, é aquele que seria o mais preocupado, né, que receberia uma maior preocupação do pai, aquele que seria o mais querido do pai. E eu vejo agora um irmão prometendo que traria Benjamim e se colocando como garantia, como penhor de que ele traria Benjamim. Irmãos, isso é de arrepiar, porque você percebe que não está havendo mais inveja. Você percebe que os irmãos mudaram. Você percebe que não tem mais aqui rivalidade, que não tem mais inveja, turbulência, crueldade. Você lembra o que Simeão e Siquém fizeram? Simeão e Levi fizeram a Siquém, os siquenitas, você lembra? Você lembra como José foi vendido? Você lembra da rivalidade? Você lembra da inveja? Você lembra, não está existindo. Muito pelo contrário, são irmãos aqui leais uns aos outros. Você está percebendo a lealdade? São irmãos assim que são devotos ao pai, que se preocupam com o pai, porque Judá deu a garantia de que traria Benjamim. E são irmãos agora em idade mediana, mas ainda assim sujeitos à autoridade do pai. É claro que não teve como Judá ficar, irmão. Não teve como Benjamim não descer ao Egito. Desce ao Egito, leva-se o dinheiro que José propositadamente colocou nos sacos, né? E agora, irmãos, quando Benjamim chega, parece que está tudo bem, tudo resolvido. Eles conseguiram comprovar que a história era verdadeira. Trouxeram o irmão mais novo, esse é o Benjamim, é aquele que nós falamos que existia, só ficou lá agora no Egito, nosso pai. E agora José manda soltar Simeão. Por que Simeão foi preso, irmãos? Simeão foi preso porque ele foi quem instigou. Se dependesse de Simeão, José seria morto. Era ele que queria matar José, se não fosse por Rubens, quando percebeu que ele estava instigando aquela mesma crueldade, né? Quando matou todos os homens de Siquém. E Rubens, então, vendo a crueldade, percebendo a crueldade, sabendo que seu irmão corria risco de morte, perigo de vida, dá a ideia, então, de jogá-lo ao poço. Ele ficou preso, irmãos. E agora comeram, beberam, despediram, parece que está tudo resolvido, mas era um teste de fraternidade. José manda colocar o copo de prata, lembra do copo de prata? Estão retornando agora pela segunda vez do Egito, a primeira vez de Benjamim, porque teve que descer para comprovar a história que contaram. E agora José manda colocar um copo de prata. E quando esse copo de prata, irmãos, é encontrado do saco de Benjamim, segundo a palavra de Judá, todos deveriam se tornar escravos. Eu fico imaginando a cena, irmãos. José falou, não, eu quero que seja escravo apenas o irmão, a pessoa. O escravo é só aquele em quem foi encontrado o copo de prata. E aí Judá diz o seguinte, olha, nosso pai não aguentará. Nosso pai vai morrer se Judá não descer conosco. É o filho da sua velhice, é o filho amado. Em outras palavras, é o filho que ficou no lugar de José. Então eu
serei seu escravo. Me coloque como seu escravo. Irmãos, ele está se colocando, se oferecendo para se tornar escravo, sendo que uma vez ele vendeu José como escravo, por causa do ciúme, por causa da inveja, mas agora ele é arrependido, irmãos, porque ele entendeu. E onde entra Tamar aqui, irmãos? Tamar entra quando naquele momento em que ele vê o bastão na mão de Tamar, ele reconhece. Não pode haver arrependimento, irmão, sem antes haver reconhecimento de culpa. Ele reconheceu. A história prova. E agora o quarto filho. Rubens perdeu o direito da primogenitura, profanou o leito materno. Simeão e Levi mataram os siquemitas. E agora o direito da primogenitura passa-se para Judá. É de Judá, irmãos, no momento onde Moisés escreve no capítulo 49, onde diz que o cetro não sairá da mão de Judá. É que os reis de Israel viria da genealogia de Judá. Que teve um caso com Tamar. Que de Tamar veio Pérez. Que de Pérez nasceria Davi. E você encontra isso na genealogia em Mateus capítulo 1. Mas eu quero terminar, irmãos, o sermão desta semana com Apocalipse capítulo 5, quando João, agora apóstolo, na ilha de Patmos, tem a visão de um livro. É o livro da vida do Cordeiro. Um livro que ninguém podia abrir. João está incomodado ali, porque ninguém consegue abrir o livro. E de repente, irmãos, chega um cordeiro. Ele é digno, porque ele morreu. Ele é da descendência de Davi, cujo ancestral Judá. Tamar, Judá gera, Tamar concebe. E diz assim, irmãos, que é o leão da tribo de Judá. Não é da tribo de José. O único digno de abrir o livro é o leão da tribo de Judá. Irmãos, você pode quebrar a cadeia do teu passado. Muitas pessoas, irmãos, estão ligadas ao passado. Filho de peixe? Peixinho é. Alguns cristãos são os cristãos Gabriela, né? Para você que talvez não conhece esse termo no mundo. Cristão é porque dizem que eu nasci assim, né? Cresci assim e vou morrer assim. Você pode quebrar essa cadeia. Você pode quebrar essa herança maldita. Você pode ser diferente. Você pode fazer diferente. Irmãos, você não é culpado de nascer numa família com problemas, mas você tem a liberdade para decidir. Você pode ser diferente. Você pode deixar de ser aquilo que seus ancestrais foram. Você pode quebrar essa cadeia. Você não tem culpa, irmãos. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o Deus de Judá. Você não tem culpa de nascer onde você nasceu, mas Deus é o Deus que restaura famílias. Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que renova. E você tem a chance de se decidir. Mas primeiro você precisa reconhecer. E somente com arrependimento verdadeiro, que vem através de um reconhecimento de culpa, é que você pode fazer a diferença. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos bendiga. É o meu sincero desejo e oração nesta oportunidade. Amém.